Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um estudo neste momento. Mas antes eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que, por favor, se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso estudo de hoje, nós falaremos acerca do livro selado de 7 selos. Também falaremos um pouco sobre os eventos das trombetas e dos cálices da ira de Deus. Então vamos começar a nossa leitura em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, João ele viu nas mãos daquele que estava sentado no trono, ou seja, nas mãos de Deus, um livro com 7 selos. E João chorava muito, porque nem no céu nem na terra não foi achado ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. João chorava porque ele pensava: mas e o meu Senhor, que venceu na cruz, que deu a vida por mim? Nem mesmo ele é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então um dos anciãos disse que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. O livro de 7 selos, ele não contém somente as revelações que nós vemos quando Jesus abre os selos. Aquele livro, se nós olharmos para ele desta forma, nós vamos olhar com incoerência para o livro do Apocalipse. Porque se olharmos dessa forma para o livro de 7 selos, nós vamos pensar que primeiro vai se abrir 7 selos, somente depois dos 7 selos vão se tocar, as 7 trombetas, e só depois cair os 7 cálices da ira de Deus. Mas isso torna a leitura do livro incoerente. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Mas então os irmãos devem estar se perguntando: o que contém nesse livro de 7 selos, então? O livro de 7 selos, ele contém toda a revelação do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 10.
Apocalipse, capítulo 10, do verso 8 ao 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Sabe onde nós vemos um evento semelhante a este, meus irmãos? No livro de Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que te dou. Então vi, e eis certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Irmãos, notaram na semelhança desse livro que foi visto por Ezequiel como o livro de 7 selos, escrito por dentro e por fora? Assim como o livrinho que foi dado para João, na boca era doce como mel, mas no estômago ele se tornou amargo. É assim, irmãos, com relação à profecia. Por isso que é falado com João: é necessário que ainda profetizes acerca de povos, línguas e reis. Porque a profecia na boca, o entendimento dela, falar dela, é doce como mel. Mas o cumprimento da profecia se torna amargo. É por isso que no estômago ela se torna amarga. Veja que o livro que Ezequiel comeu tem lamentações, suspiros e ais. Tudo que nós vemos no livro do Apocalipse. Lamentações, suspiros e ais. As 3 últimas trombetas são 3 ais. Então, meus irmãos, esse livro de 7 selos, ele contém toda a revelação do Apocalipse. Só que quando Jesus ele vai desatando os 7 selos, Deus ele faz um resumo dos últimos 7 anos nos acontecimentos dos 7 selos. Deus ele conta tudo o que deve acontecer, mas de forma resumida. Quando passa para as trombetas, então o Senhor ele volta no início dos 7 anos e ele começa a contar pelo ponto de vista das trombetas o que aconteceu nos 7 anos. E nós devemos ir somando essas informações, porque as cartas às 7 igrejas também descrevem o que vai acontecendo nos 7 anos. Então, irmãos, quando nós vemos isso, Deus ele está acrescentando detalhes sobre aquilo que já aconteceu. Primeiro ele mostra o ponto de vista dos selos.
Depois ele mostra o ponto de vista das trombetas. E as taças da ira de Deus, eu entendo essas taças como elas começando a partir da metade dos 7 anos. Porque as taças da ira de Deus, elas são derramadas sobre todos os que receberam a marca da besta. E nós vemos que a marca da besta, ela passa a ser implantada de fato a partir da metade dos 7 anos, porque é quando o anticristo assume o poder, como diz na profecia das 70 semanas. Ele faz uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como eu já expliquei no vídeo das 70 semanas, o sacrifício e a oferta de manjares se refere à pregação do Evangelho, que ele faz cessar. Então, meus irmãos, quando nós vemos o livro selado de 7 selos como contendo toda a revelação do Apocalipse, ele se torna mais coerente do que eu pensar que primeiro vão se abrir 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 cálices. Vou dar um exemplo para os irmãos. No 6º selo, a palavra de Deus diz que o sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas caem do firmamento, os céus se enrolam como um pergaminho e os poderes do céu são abalados. Quando nós vamos para a 4ª trombeta, na 4ª trombeta diz que a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas são feridas, de modo que não brilharão na 1/3 parte. Ou seja, na 1/3 parte não brilharão, mas no resto brilharão. A 1/3 parte seria em torno de 33,33333%. Então quase 70% estaria brilhando. Mas como que o evento da 4ª trombeta teria coerência de acontecer, sendo que no 6º selo o sol se escurece completamente? O sol teria que voltar a brilhar. A lua teria que voltar a brilhar. As estrelas que caíram sobre a terra teriam que retornar para o céu. E o céu que se enrolou como um pergaminho teria que se abrir novamente para receber essas coisas. Então viram como não tem coerência nós olharmos desta forma para os selos, trombetas e cálices? Porque a 4ª trombeta, ela só se torna coerente quando ela é tocada antes do 6º selo. Porque no 6º selo o sol se escurece completamente. Os céus se enrolam como um pergaminho. Então faz muito mais sentido a 4ª trombeta ocorrer antes do 6º selo. Porque no 6º selo todos os poderes do céu são abalados e os céus se enrolam como um pergaminho. Irmãos, de que forma que eu entendo os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus? Eu entendo que depois da 4ª trombeta, a igreja vai estar fugindo para o deserto. Porque quando a 4ª trombeta toca, passa uma águia no meio do céu, dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das 3 vozes de trombetas que ainda faltam.
As 3 últimas trombetas são 3 ais, e essa águia que passa pelo meio do céu, ela fala 3 ais. E o interessante do texto dizer dessa águia passando pelo meio do céu é que em Apocalipse 12 fala que Deus deu à mulher, que representa a igreja, as 2 asas da grande águia, para que ela voasse para o deserto, onde Deus lhe preparou lugar para que ela seja sustentada por 3 anos e meio, por 1260 dias, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou 42 meses, como se refere à besta. Essas expressões se referem à mesma quantidade de tempo, 3 anos e meio. E na 5ª trombeta, nós vemos que o anjo do abismo, ele sobe para causar matança e destruição no mundo. E a palavra diz em Apocalipse 11 que a besta que sobe do abismo, ela mata as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, elas têm autoridade para pregar por 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, elas são mortas pela besta que sobe do abismo, pelo anticristo. É a mesma besta que sobe do mar. Então, irmãos, veja que a palavra ela vai se conectando e nos dando detalhes. Porque nos últimos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, nós temos a pregação das 2 testemunhas, a pregação das 2 testemunhas, e nos 3 anos e meios finais, nós temos a besta com todo o domínio, poder e autoridade, causando a destruição do povo santo, até que o Senhor Jesus vem na 7ª trombeta e busca o seu povo. E depois da 7ª taça da ira de Deus, Jesus ele volta junto com o seu povo para executar juízo sobre a besta e sobre o seu exército. Então, é dessa forma que eu vejo os selos, as trombetas e os cálices. Porque vejam no 6º selo o que a palavra diz que acontece. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suportar? Irmãos, vejam esse contexto. Ele é o mesmo que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, 29. Mateus capítulo 24, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento,
e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Repararam que é o mesmo contexto de Apocalipse? Então, irmãos, o evento do sexto selo, ele está nos revelando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pode ver que é o mesmo evento, são as mesmas coisas que acontecem. O Senhor Jesus ele está dizendo claramente, logo após a tribulação daqueles dias. Então o Senhor Jesus, no sexto selo, ele revela a sua vinda. Por isso que eu disse que nos selos nós temos um resumo dos 7 anos. Do sexto para o sétimo selo está sendo mostrado a vinda do Senhor. Do sexto para o sétimo selo. Vamos ver o que está escrito no sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Esse silêncio é o momento que está sendo aguardado para se tocar a 7ª trombeta. E aqui Deus começa a fazer um resumo, que a 7 anjos foram entregues 7 trombetas. E diz, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou na terra. E houve grandes vozes, houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Quer ver como Deus ele fez um resumo? Esse incensário de ouro que contém as orações dos santos são as orações das testemunhas do Senhor. São as orações do povo de Deus. Orações que são respondidas na forma de trombeta. Porque veja que com o incensário que continha as orações dos santos, o anjo pegou o fogo do altar e atirou sobre a terra. Veja o que acontece nas 3 primeiras trombetas, se não é um resumo que Deus está fazendo. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, e mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi queimada a 3ª parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 3ª parte se tornou em sangue, e morreu a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 3ª parte dos rios
e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, irmãos, vejo que as orações dos santos, elas estão sendo respondidas na forma de trombetas, porque são as orações das testemunhas do Senhor. É por isso que quando a besta que sobe do abismo, quando o anticristo assume o seu poder e mata as duas testemunhas, o povo da terra se alegra e começam a mandar presentes uns para os outros, porque a Bíblia fala que as duas testemunhas elas atormentaram a terra com as suas profecias. Então o povo ímpio, o povo que não se converteu ao Senhor, o povo que não se rendeu ao Senhor, eles começam a se alegrar e a comemorar pelo anticristo ter matado as testemunhas do Senhor, porquanto eles se sentiam atormentados com a pregação das testemunhas de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós vemos na palavra de Deus essas coisas, esses resumos. Deus ele vai cada vez acrescentando detalhes. Ele mostra uma coisa e ele acrescenta detalhes sobre isso. Então, quando fala que os anjos estão tocando as trombetas, é praticamente o mesmo que dizer que a igreja está tocando trombetas, por causa que as orações da igreja são respondidas em forma de trombeta, as orações das testemunhas do Senhor. E aqui nós vemos esses acontecimentos. Então Deus ele vai resumindo esses eventos. Aquele silêncio no céu, nós encontramos ele no Antigo Testamento. E ele se refere ao momento em que a sétima trombeta está para ser tocada. Está para se cumprir o mistério de Deus anunciados aos seus servos, aos profetas. Então, meus irmãos, Deus ele vai revelando e acrescentando detalhes, mas nós temos que ter atenção e dedicação na leitura. Em oração, buscar a sabedoria do Senhor, para podermos conectar esses pontos e entender aquilo que o Senhor está nos mostrando. Vejam, irmãos, que Deus ele fez um resumo de todo o livro naqueles 7 selos. Depois ele conta o ponto de vista das trombetas. Então, aqueles anjos que estão diante de Deus, que receberam as trombetas, eles também esperam as orações dos santos para que eles possam tocar as trombetas. E é tudo em sincronia do jeito que Deus preparou para que fosse. E ali, no 7º selo, a 7ª trombeta está para ser tocada, que é a vinda do nosso Senhor. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo
tudo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Vejam a fala dos anciões. Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Tem pessoas que ainda dizem que aqui não é a vinda do Senhor, mesmo diante de uma fala dessa. Em Apocalipse, no capítulo 1, você vai ver escrito: Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Aqui os 24 anciãos, eles repetem a frase, só que eles não falam mais e que há de vir. E por que eles não falam mais e que há de vir? Porque aqui, neste momento, ele veio. Ele veio, assumiu o seu poder e passou a reinar. E continua dizendo: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Repararam aqui, chegou, porém, a tua ira? Lembra do sexto selo? Que os homens estão se escondendo nos penhascos e nas fendas das rochas e pedindo para caírem em cima deles e dizendo: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Aqui, chegou, porém, a tua ira. É a mesma fala, é o mesmo evento. Chegou o grande dia da ira do Senhor, o dia em que Ele vai julgar os mortos e dar galardão aos seus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Lembra lá de Mateus 24? Abriu-se o céu e foi visto o sinal do Filho do Homem. É a mesma referência. Aqui, Deus ele está usando como referência a Arca da Aliança para mostrar que esse é o dia da expiação. E no dia da expiação, um ano antes do ano do jubileu, que era o ano 50, passava-se uma grande trombeta por toda a terra, anunciando o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. E aquela era a última trombeta antes do jubileu, antes do ano aceitável do Senhor. Então veja as conexões. É por isso que Paulo, mesmo sem o livro do Apocalipse, ele diz no ressoar da última trombeta, porque Paulo ele compreendeu esses mistérios. Ele compreendeu o mistério da trombeta do dia do jubileu, que era uma trombeta vibrante, que era um grande toque de trombeta, que era passado por toda a terra de Israel,
Era o último toque de trombeta antes do ano aceitável do Senhor, o ano da libertação. E se você quer entender o porquê que ali é o ano aceitável do Senhor, leia Levítico 25, a partir do versículo 8. Você vai ver tudo o que está escrito sobre a festa do jubileu e por que ele é o ano aceitável do Senhor. E aí continua dizendo: foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Reparou aqui? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos? Mesma coisa que está escrita no 7º selo. Relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. E aqui adicionou grande saraivada. Vamos para Apocalipse capítulo 16. A partir do versículo 17. Então derramou o 7º anjo as suas taças pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Por que disse feito está? Se cumpriu. Chegou o tempo, chegou a hora de se executar juízo sobre a besta e os seus seguidores. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. A mesma fala da 7ª trombeta e do 6º selo. Então vê que Deus ele vai repetindo as falas para que nós possamos conectar os eventos, só que em cada um deles ele vai acrescentando detalhes. E aí ele diz: e ocorreu grande terremoto. Foi falado isso também na 7ª trombeta. E no 6º selo também. Como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Quando diz e caíram as cidades das nações, vejam que está no plural. Eu entendo que esse plural aqui é se referindo que nenhuma cidade das nações resistiu a esse terremoto. Porque a própria palavra diz que é um terremoto como nunca houve, desde que há gente sobre a terra até aquele tempo. Então, esse terremoto, ele destruiu todas as cidades. E aí diz: lembrou-se Deus da grande Babilônia. Esse lembrou-se Deus da grande Babilônia é uma referência que está sendo feita à Torre de Babel. Porque quando os homens, o primeiro que teve uma figura do anticristo, Nimrod, ele quis edificar a Torre de Babel, uma torre que iria até o céu, e colocar todos os homens morando em um só lugar, debaixo do seu governo. Deus ele mandou também um grande terremoto que engoliu metade da Torre de Babel. Então, quando fala lembrou-se Deus da grande Babilônia, está até fazendo uma referência. Lembrou-se da Torre de Babel, porque é a mãe das meretrizes da terra. Toda a prostituição da terra se deu início na Torre de Babel. Esse é o mistério que está escrito na testa da mulher. Babilônia, mãe das prostituições da terra, mãe das meretrizes da terra. Porque a Torre de Babel, tudo quanto é abominação, idolatria, começou na Torre de Babel. Então ela é a mãe. E aí vem seus filhos,
sendo espalhados pela terra, todos aqueles que se prostituem diante da palavra de Deus, que praticam abominações diante do Senhor, e todos aqueles que aceitaram a besta e a sua marca. E aí diz, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como nós vimos na 7ª trombeta, com pedras que pesam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Por que eu entendo que aqui é o momento em que Jesus ele vai retornar com o seu exército, com os seus santos? Aquela cena de Apocalipse 19 para executar juízo sobre a besta. Porque cai aqui sobre os homens, sobre a grande prostituta, uma chuva de pedras. E lá em Daniel, no capítulo 2, fala de uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que ela cai nos pés da estátua, e ela se torna num grande reino que nunca passará. E essa pedra é Cristo. Então, enquanto a prostituta está sendo apedrejada pela chuva de saraiva, vem a última pedra, que é Cristo, com os seus exércitos, com a igreja, e executa juízo sobre eles. A morte do exército da besta, e a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. Então, irmãos, esse era o estudo que eu gostaria de passar hoje, para que os irmãos meditassem. Que o livro de 7 selos, ele contém toda a revelação do Apocalipse. E que todo o evento dos selos, das trombetas e dos cálices da ira de Deus, eles têm uma certa sincronia entre eles, de modo que quando se encerra o 777, se completam todas as coisas. Então eu espero que os irmãos tenham compreendido esse estudo e nós poderemos falar mais acerca dessas coisas, de repente separando os temas. Antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas sejam edificadas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.